Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nesse dia 3 de novembro, celebramos nesse mês e recordamos os fiéis defuntos. A Igreja se dedica, intensifica suas orações por aqueles que partiram e que dependem das nossas orações e atos de misericórdia para alcançar a glória do céu. Lembrando que ontem eu fiz uma catequese acerca desse assunto, iniciei, e me disseram: padre, foi muito positivo, então eu quero prosseguir um pouquinho mais nessa reflexão, ajudando você, caro irmão, a refletir, a alcançar, não é, essa catequese, receber essa catequese que é a doutrina da Igreja. Quero partilhar contigo hoje a segunda leitura do ofício das leituras do dia de ontem, que é de Santo Ambrósio Bispo, do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro, de Santo Ambrósio Bispo, é do século IV. Acompanhemos com atenção, muito nos ajuda essa reflexão desse grande santo, Santo Ambrósio. Morramos com Cristo para vivermos com Ele. Percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, se não pela morte do corpo, morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato, para que por essa segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais, que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do Espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará desse corpo de morte? Romanos 7:24. A graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. E corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo, não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só, o mundo foi remido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Nós diremos ainda mais sobre a sua morte, se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade, e que a morte se redimiu a si mesma. Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza.
No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável. A vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males, para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica, se não fosse promovida pela graça. Por isso, tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar e cantar a Deus o louvor descrito no livro profético que os citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor, Senhor Deus onipotente. Justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria teu nome? Porque só tu és santo. Todos os povos irão e se prostrarão diante de ti. Apocalipse, capítulo 15, versículos de 3 a 4. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias, nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzida da terra ao céu. A ti virá toda a carne. Salmo 64, versículo 3. Já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao Espírito. Era isso que o santo Davi desejava, acima de tudo, contemplar e admirar quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, a ela procuro, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida e ver as delícias do Senhor. Salmo 26, versículo 4. Santo Ambrósio nos ensina como devemos nos aproximar da morte, de que maneira devemos acolher a morte, que parece uma desgraça, que parece algo terrível, e de fato é, porque não fomos preparados para perder nada, para perder menos ainda aqueles que amamos, mas a morte deve ser também para nós cristãos motivo de alegria, como o fez São Francisco. Bem-vinda, irmã morte, porque ela favorece o nosso encontro definitivo com Deus. Através da morte nós encontramos o Senhor. Passamos desse vale de lágrimas a habitar na casa do Senhor todos os dias, quer dizer, por toda a eternidade. Para aqueles que adormecem na piedade, na virtude, está reservada a recompensa celeste. E aí, por isso, teme a morte, rejeita a morte, estranha a morte, se desespera diante da morte. Aquele que vive no pecado, a ele está reservada, senão aquilo que escolheu ao longo da vida, a condenação eterna. Mas aquele que viveu no Senhor, em comunhão com o Senhor, que se esforçou para permanecer no caminho, mesmo caindo, levantando-se, erguendo, lançando mão da misericórdia de Deus, se apoiando nessas santas mãos para se erguer, a ele está reservada a recompensa excelente, a glória eterna. Como o sol, então os justos brilharão no reino do seu Pai onipotente. Para nós está reservada a eterna recompensa. Que beleza! Por isso parece uma loucura rejeitarmos aquilo que não passa para abraçar as coisas que passam. Rejeitar aquilo que não passa para abraçar as coisas que passam. Por isso é muita loucura jogar fora a nossa dignidade de filhos de Deus, levando em consideração aquilo que o Senhor preparou e reserva para nós, trocar por qualquer momentâneo prazer desse mundo. A você, querido irmão, meu abraço, alegria de mais uma vez te encontrar nesse abençoado mês de novembro, e que a graça de Deus te alcance, permitindo uma verdadeira conversão do coração e o encontro com o Senhor, que espera por nós na glória eterna, quando chegar nossa última hora, é claro. A você minha bênção. Rezamos ainda por aqueles que
esperam na misericórdia de Deus. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã, com a graça de Deus.